Cemitério, substantivo masculino, espaço, terreno ou recinto em que se enterram e guardam cadáveres humanos. Durante muito tempo, a cidade a qual hoje é conhecida por Belém não possuía cemitério para todos. Os sujeitos que faleciam tinham seu enterro de acordo com sua condição financeira, ou seja, os mais ricos eram enterrados nas igrejas e os mais pobres eram enterrados em matas secundárias ou pântanos ou no Largo da Pólvora. No entanto, em meados do século XIX, quando assolou a epidemia de febre amarela e de cólera, tornou-se necessária a construção de um novo cemitério em Belém, pois o antigo, que era localizado no Largo da Pólvora, atual Praça da República, só era utilizado por escravos e pessoas mais pobres da sociedade, enquanto aquelas pessoas que possuíam mais recursos financeiros eram enterrados dentro das igrejas, como as igrejas da Sé e de Santo Alexandre. O cemitério de Nossa Senhora da Soledade é criado em 8 de janeiro de 1850, pelo então presidente da província, Jerônimo Coelho. Seu objetivo era de fazer com que esse abrigasse as vítimas das epidemias, pois com o rápido aumento de mortes, as igrejas e o cemitério do Largo da Pólvora já não eram capazes de contemplar a quantidade de mortos. Nesse período também se tinha uma política de higienização, trazida pelo projeto civilizador que estava sendo implantado. Então, o mais adequado seria ter um lugar exclusivamente para enterrar todos os mortos da província. Entretanto, o novo cemitério não agradou boa parte da elite da época, já que com a proibição dos enterros nas igrejas, estes teriam que ser enterrados no mesmo local em que os pobres e escravos eram. Para além disso, também se tinha a crença de que o enterro nas igrejas, próximo aos túmulos do santo, facilitava a passagem da vida pós-morte, em direção à salvação. Apesar das problemáticas enfrentadas, o ano de 1850 pode ser considerado um marco histórico em relação aos enterramentos na cidade de Belém, pois foi neste momento que os pobres e ricos passaram a dividir o mesmo espaço de sepultamento, o cemitério de Nossa Senhora da Soledade. Embora o destino dos mortos fosse o mesmo, havia a segregação no espaço destinado a estes, por meio de divisões de quadras, as quais eram direcionadas a sepulturas particulares, mausoléus coletivos e áreas para pessoas livres e para escravos. Essa divisão é facilmente percebida hoje, pelas lápides e túmulos espalhados pelo cemitério. No cemitério da Soledade, mesmo as formas de enterramento mais baratas eram muito caras para os mais pobres custearem. Alguns, por não possuírem condições financeiras para arcar com os gastos, tinham o apoio dos presidentes das províncias, por meio das esmolas. Sendo assim, 30% dos sepultamentos neste cemitério foram gratuitos. Para além disso, a maior parte da população de mortos no cemitério é de pessoas livres, e se contava com uma pequena porcentagem da população branca, prevalecendo-se de pretos. Tendo em vista que a prática dos enterramentos da elite nas igrejas haviam sido proibidos, estes passaram a construir seus túmulos em forma de templos. Apesar da resistência inicial da elite, o cemitério posteriormente virou mais um lugar de segregação social, assim como um lugar de esbanjar a riqueza do baronato paraense, pois muitos importaram da Europa mármores de diversos tipos para a construção de suas lápides. Com essa crescente suntuosidade das práticas funerárias, aumentava-se então a divisão entre os ricos e os pobres. A segunda metade do século XIX foi um período de intensas transformações urbanísticas e sociais, muito por conta da chegada da economia da borracha, que coincide com a Belle Époque. Após a cabanagem e com o advento da economia gomífera, os cemitérios passaram a adotar certas características francesas,
do começo do Romantismo. Isso se exemplifica nas arquiteturas e esculturas funerárias do Cemitério da Soledade. O Cemitério da Soledade é um lugar onde guarda restos mortais de pessoas ilustres da história local, como o cabano Francisco Vinagre, o general Hilário Maximiano Gurjão, herói da Guerra do Paraguai, e Preta Domingues. O cemitério funcionou durante 30 anos e ainda hoje ele continua sendo um livro aberto para quem quiser estudar mais sobre a Amazônia do século XIX. Além disso, apesar de não receber mais falecimentos para o enterro, o cemitério recebe até hoje visitas e cultos, como o culto das almas e as oferendas ao túmulo do menino Zezinho. Apesar do descaso do governo do estado, em 23 de janeiro de 1964, o cemitério foi tombado pelo IPHAN, sendo o primeiro e único cemitério da região norte oficialmente reconhecido como patrimônio cultural. Assim, foi ordenado que o cemitério fosse revitalizado e foi destinado verba para este fim. Entretanto, nada foi feito até hoje. É importante que nós saibamos da nossa história e dos locais que ainda aguardam, para que possamos cobrar de nossos administradores públicos a manutenção e a preservação destes.